Paz e graça a todos meus amigos, tudo bem? Para você que é inscrito no nosso canal aqui, que já se inscreveu, um forte abraço. Para você que ainda não é inscrito também, um forte abraço. E já peço a você que se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Combinado? Fechado? Beleza. 2 Pedro 2,9. Porque sabe o Senhor livrar da provação, da tentação, os piedosos, ou seja, os devotos, e guardar e reservar os injustos para serem castigados quando? No dia do juízo. Que juízo é esse aí? Que dia é este? A gente vai ver aqui agora, tá bom? Algumas traduções colocam como presente, como eu já falei, né? Por causa de um particípio aqui, que é colares ou menos, que quer dizer, indica o meio, o modal. Não se analisa particípio pelo seu tempo verbal. Ah, porque aqui está no presente. Não interessa. Não interessa. O particípio deve ser analisado por suas categorias, como diz a gramática do Daniel B. Wallace. Tá bom? Aqui é um particípio télico que indica um propósito. Eu vou à padaria para comprar pão. Pergunta, por que eu fui à padaria? Com que propósito? Eu fui para comprar pão. Eu vou à igreja para adorar a Deus. Com que propósito eu vou para a igreja mesmo? Para adorar a Deus. Por que os injustos estão sendo guardados mesmo? Para serem punidos no dia do juízo. Mas guardados como assim? Vivos? Ué, parece mais uma ideia calvinista, que, né? Não é isso. Quando a Bíblia diz assim, e guardar e reservar, é como um pai quando fica bravo com o filho faz uma coisa assim terrível, tenebrosa, e o pai diz assim, o que é seu está guardado. Deus está prometendo uma punição para aquele filho, entendeu? É isso aqui, e guardar e reservar. O contexto aqui não está falando de pessoas mortas, não está falando de pessoas mortas. Olha, porque sabe o Senhor livrar da provação, da tentação os piedosos. Quer ver? Se você voltar no versículo 7, e livrou o justo Ló. Quem é que livrou Ló? Lá em Sodoma e Gomorra. Foi Deus. Quando ela foram reduzidas a cinzas, foram destruídas. Mas Deus foi lá e livrou. Livrou de quê? Da destruição. Deus livrou a Ló. Pergunta, Deus sabe ou não sabe livrar? Sabe. Se você pegar aqui 1 Timóteo capítulo 6,16, diz que ninguém nunca, jamais viu a Deus. Nunca viu, nem é capaz de ver. Aquele que habita em luz inacessível. Mas quando você vai lá para Gênesis capítulo 18, aparece o tetragrama sagrado. Diz que apareceu o Senhor a Abraão. Ele apareceu. Ué, ele não somente foi visto, como também ele comeu juntamente com 2 anjos. E aí, quem é este que apareceu ali? Foi o próprio Deus. Mas espera lá, que está dizendo que Deus não pode ser visto? Foi Jesus que aparece ali. É Jesus quem estava aparecendo e conversando com Abraão e fazendo uma promessa, na verdade. A promessa, na verdade, você pega lá no capítulo 15 de Gênesis, tá bom? Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Deus foi lá e livrou a Ló. Ele livra ou não livra? Livra. Foi lá na raiz do problema e livrou. Deus sabe, irmãos. Oh, glória. Tá bom. Aí Deus também livrou um outro personagem. Quem? Noé. Noé. Ele foi lá no dilúvio, né? E livrou o justo Noé. Noé era um homem justo e íntegro perante os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 8. Quem é que desce do céu e fecha aquela porta do lado de fora? Quem estava do lado de fora não podia mais entrar. Quem estava do lado de dentro não podia mais sair. Ali, aquela porta representava Cristo, a porta da salvação. João 10:9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Noé entrou. Pergunta, foi salvo? Sim. Noé saiu? Sim. Achou pastagem? Sim. Foi salvo? Sim. Deus sabe ou não sabe livrar? Sabe. Sabe. Amém. Glórias a Deus por isso. Agora, deixa eu te falar. E o que dizer então de Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que Deus os livrou de fato? Sim. O que aconteceu com eles? Eles foram jogados, atirados na fornalha ardente. Quem é que lá entrou e os livrou da fornalha ardente? Deus.
Nabucodonosor ficou boquiaberto. Quem é este? Lançamos 3 pessoas, agora entra um quarto ali. E a Bíblia fala que ele estava passeando no meio do fogo. O fogo, imagina, Deus sabe ou não sabe livrar? Sabe? Sabe. Ele sabe livrar. Quando você pega, por exemplo, Isaías 43:2, a promessa estava feita ali. Está feita para você também. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando em nenhuma chama arderá em ti. O fogo da aflição. E ali foi o fogo literal de fato. É claro que em alguns momentos na história, Deus não livrou, né? Muitos ali. Por que não livrou, por exemplo, João Batista de ser decapitado? O apóstolo Paulo, Pedro, de ser morto e tal. Outros mais. Por quê? Tudo tem um porquê, não é verdade? Nós temos muitos porquês. E muitas perguntas que não são respondidas hoje para cada um de nós, se Deus quiser, se assim Ele quiser, Ele responderá na eternidade. Tá bom? Mas vamos lá. Então Deus livra uns, aí vem, porém, a conjunção de ali indica um porém. Os injustos, no grego ali, adicos, né? Deus não os livra. Não os livra. E por que não? Porque eles não têm compromisso com Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. 2 Crônicas 15, versículo 2. É um texto que eu acho sensacional, que vai te ajudar na compreensão. 15, versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, quem? O Espírito de Deus. Né? Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele vos deixará achar. Porém, entretanto, todavia, mas, se o deixardes, vos deixará. 24, versículo 20. 24, versículo 20. Diz o que, Sérgio? O Espírito de Deus deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz o Senhor Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Entendeu? Então, Deus livra um, não livra outros. Aqui, por exemplo, Provérbios 11, versículo 6. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados, serão destruídos. Tá vendo o contraste aqui? Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Noé era um homem justo, não justo por si só, por ele mesmo, né? Não é um justo na terra, mas é chamado de justiça imputada. Eles creram em Deus, certo? Depositaram a sua confiança em Deus. Agora, os injustos, Deus não livra, porque eles não têm compromisso com eles. Quer ver um exemplo? Eu não citei aqui os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi lá e os livrou, cumprindo a promessa de Isaías 43, versículo 2. Pergunta, por que ele não livra, por exemplo, como aquilo que está escrito aqui em Jeremias 29, versículo de 21 ao versículo 23? Que vai dizer de alguns homens aqui que o rei Nabucodonosor assou no fogo. Aqui no versículo 22 diz que o rei da Babilônia, ou seja, Nabucodonosor, assou alguns homens no fogo. Por quê? Porque fizeram loucuras em Israel, né? Cometendo adultérios e tal e tal. Por que Deus livrou uns e não livrou outros? Simples. Porque aqueles lá, que são os 3 amigos de Daniel, tiveram compromisso com Deus e esses daqui não. Por isso Deus não os livrou. Entendeu? Receberam a punição. Receberam a punição. Morreram. Assados no fogo. Agora, voltemos ao texto para o texto de 2 Pedro 2,9. Então tá. Os injustos, eles estão sendo guardados para o dia do juízo, para serem castigados. Lembra a ideia? O filho faz uma coisa terrível e o pai diz assim, o que é seu está guardado. Ou seja, aqui a promessa vai se cumprir. Na hora que eu te pegar, você vai ver. A ideia seria essa. Claro que Deus não está dizendo isso para o perverso. Mas a Bíblia fala da ira de Deus, que é contra os filhos da desobediência. Romanos 1,18, Efésios 5, versículo 6. Entendeu? A ira de Deus é contra aqueles que praticam o pecado, a iniquidade.
A ira de Satanás não é contra os que praticam a iniquidade, e sim contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Moisés ou de Deus? De Deus. Apocalipse 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12, entendeu? Satanás odeia aquele povo que guarda os mandamentos de Deus, não mandamentos de Moisés, mas de Deus. Porque Moisés não é Deus, como as pessoas pregam por aí, né? Tem pessoas que acham que Moisés é um Deus, que deu mandamentos e tal. Não, é Deus, é quem deu mandamentos para o povo. De maneira didática, ele estava ensinando ali, etc. Mas beleza, você percebeu aqui o grande contraste? Vamos voltar lá. Então, eles estão reservados para serem castigados quando? No dia do juízo. Tá. Vamos no texto de 1 Pedro, capítulo 3. Na verdade, capítulo 4 de 1 Pedro. Você percebeu? Dia do juízo para serem castigados, punidos. Qual será a punição para eles? Preste atenção, irmãos. Muito claro. Veja, 1 Pedro 4, versículo 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo, lembra de 2 Pedro 2,9? Para serem castigados no dia do juízo? Pois é, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Lembra de Apocalipse 14, 6 e 7? Pois é. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, pela casa de Deus, pela igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim deles, que não têm compromisso com Deus? Dos perversos. Resposta. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, vai responder. Qual será o fim deles, então? Daqueles que não têm compromisso com Deus, que não obedecem ao evangelho de Deus. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Olha a resposta aqui. Contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com eles, Sérgio? Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sofrerão. Aqui, a penalidade de quê? Que traz a ideia de pena. Aqui a ideia, ou seja, eles sofrerão a pena. Esse verbo sofrer aqui, me fugiu aqui agora qual é o verbo que aparece, deixa eu ver aqui. É tino, se eu não estiver enganado. O tino tem a ideia de pagar, eu pago. A pena, a penalidade. Os ímpios pagarão a pena. De eterna destruição. Óletros, que tem a ideia de destruição e de morte. Pagarão a pena de morte eterna. Óletron, aionion. Morte eterna, tá bom? Qual é a pena que o ímpio vai pagar? O verbo tino, eu pago. Beleza. Os ímpios pagarão a pena de morte. O texto está dizendo em Romanos 6,23, é muito claro. Porque o salário do pecado é a morte. Aí o contraste. Mas, entretanto, todavia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigos, é isso que a Bíblia ensina. Ninguém morre e já vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe essa ideia. A Bíblia fala de um juízo final. Quando Cristo voltar, 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 20, versículo 5 e 6, os outros mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Entendeu? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte será onde? Aqui no Apocalipse 20, versículo 14, se não estiver enganado, vai dizer a respeito da segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 2,11, segunda morte. Você percebe que a segunda morte será no lago de fogo. Quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Malaquias 4, de 1 a 3, Satanás. Romanos 16, 20, Apocalipse 12, o diabo sabe. E muitos imortalistas não sabem. Por quê? Porque, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Amigo, ore a Deus, peça sabedoria e Deus com certeza vai te conceder. Um forte abraço. Se gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe e vamos divulgar assim a palavra de Deus.